Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi. Agora eu quero que você leia comigo Atos, capítulo 2, e o versículo 26. Por isso, o meu coração está alegre, e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em descanso. O 27. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Amém? Amém. Eu quero que você se sente glorificando ao nome do Senhor. Aleluias. É uma noite de revelação. É uma noite que Deus, Ele vai fazer algo sobrenatural. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 2, que é o livro do Espírito Santo, que Deus, Ele tinha levantado um homem chamado Pedro, e Pedro abrindo as portas daquela residência, quando todos estavam sendo tomados e cheios pela graça do Senhor, Pedro começou a rever e relembrar a ressurreição de Jesus, a ressurreição dos mortos. Diga comigo assim: Jesus, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando eu falo sobre esse texto, ressurreição, a Bíblia, ela fala muito de muitas pessoas que ressuscitaram, estavam mortos, mas o próprio Jesus, Ele deu a vida. Quando eu falo sobre ressurreição, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9 e o versículo 27, porque está ordenado o homem morrer tão somente uma vez, até que haja o juízo final. A Bíblia sobre a morte não fala de maneira nenhuma sobre reencarnação, porque Hebreu já disse que foi ordenado o homem morrer tão somente uma vez, até a ressurreição. Quando eu falo sobre morte, a Bíblia diz em Lucas capítulo 16 e o versículo 19, que Jesus, ele falava uma parábola sobre dois homens, o rico e o Lázaro. E a Bíblia diz que o rico foi para o Hades e o Lázaro foi para o seio de Abraão, e ambos viam-se um ao outro, e ambos conversavam-se um para com o outro, e ali estavam os mortos. Quando eu falo sobre os mortos, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 6 e o versículo 9, que Deus, ele tirou os mortos daquele lugar chamado seio de Abraão, e ele transpassou para debaixo do altar de Deus. É um lugar onde nós iremos descansar até o julgamento final. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3 versículo 8, quando Jesus, ele subiu ao mais alto, ele desceu às profundezas do inferno e libertou aqueles que estavam presos nas cadeias do inferno e deu dons aos homens. A Bíblia diz que Jesus, ele foi o único que teve o poder de trazer a ressurreição. Diga assim comigo: Jesus, ele foi o único que tem o poder de ressuscitar uma pessoa. Quando eu falo sobre ressurreição, a Bíblia diz em Marcos capítulo 5
e o versículo 41. Quem conhece a história, havia um homem chamado Jairo, e a Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus, ele procurou Jesus, veio até ele, e ele pediu, ele o adorou, para que Jesus curasse a sua filha. E a Bíblia diz que quando Jesus ele foi até a casa de Jairo, muita gente ali estava incomodado com a presença de Jesus e disseram: por que incomodas o mestre? A menina não está doente, mas a menina está morta. Eles disseram que a menina estava morta. Imediatamente Jesus olha para Jairo e diz: a menina não está morta, mas está dormindo. Diga comigo: a menina não está morta, mas dorme. Também foi usado esse termo de dorme. A Bíblia diz no livro de Atos capítulo 20 e o versículo 10 que quando Paulo estava pregando, Eutico caiu da janela, e quando eles se aproximaram, disse a palavra que Eutico estava morto. Mas quando Paulo desceu daquele lugar, ele disse: não, ele não está morto, mas ele dorme. Repita comigo: ele não está morto, mas ele dorme. No original, na Bíblia de Jerusalém, apóstolo, não está eles dormem, mas está assim. O Paulo disse: o Espírito está entre nós. Aleluias. Então quando Eutico caiu da janela, ele teve uma morte súbita e o Espírito saiu dele. Mas pela Bíblia de Jerusalém, ele não está, ele está aqui. O Espírito está entre nós. Significa que naquele exato momento o Espírito, quando sai do corpo, ele fica 4 segundos ao redor do corpo até o juízo final. Quando aquela menina, filha de Jairo, ela morreu, o Espírito estava ao redor esperando o juízo final. Jesus se aproxima e diz: ela não está morta, mas o Espírito anda entre nós. Por ela chega. Jesus se aproxima, chama Pedro, Tiago e João e diz: entra na casa, fecha a porta e não deixa ninguém entrar dentro da casa. Sabe por quê? Porque existem milagres que muita gente não pode participar. Jesus tem que escolher quem deve estar na casa. Sabe o que significa? Que quando Jesus escolheu 3 para estar naquela noite, era porque muita gente estava ali, queria só observar, e só quem podia ver o milagre era a família. Deus está dizendo: o milagre na tua vida não precisa todo mundo saber no momento. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o milagre estraga. Quando Jesus disse: sai todo mundo, eu só quero aqui Pedro, Tiago e João, porque o milagre vai ser grande e vai ser só com a família. Aleluia. Deus está dizendo: o milagre vai ser com toda a tua família. Catuca teu irmão e diz para ele: o milagre vai ser com toda a tua família. Acorda ele, acorda ela. Diz assim: o milagre vai ser com toda a tua família.
acontecer agora. Diga comigo, o milagre vai acontecer agora. E quando Jesus ele tocou naquela menina, a menina se levantou, aleluia. Jesus disse: Talita cumi. O milagre vai ter que acontecer na tua vida, porque Jesus, ele é especialista em ressuscitar defunto, aleluia. Eita, Jesus, o negócio está difícil, chama Jesus. O negócio está difícil, chama o capiteiro de Nazaré. Não existe o capiteiro de Nazaré. Ele era o melhor capiteiro naquela região. A Bíblia diz que quando José viu que Jesus completou seus 15 anos, ensinou a carpintaria a Jesus. Jesus, com 23 a 25 a 30 anos, ele era o melhor carpinteiro daquela região. Havia vários carpinteiros, mas quando alguém queria um carpinteiro bom, falava de Jesus. Eita, tua mesa quebrou. Eu conheço um cara chamado Jesus que mora lá naquela cidadezinha de Nazaré, que quando ele pega uma mesa, ele deixa tudo no lugar. Quando ele pega uma cadeira, olha que fica pronto 24 horas. O homem é especialista. Procura Jesus. O carpinteiro está aqui esta noite. Não existe ninguém torto que ele não possa colocar no lugar, porque o carpinteiro está passando, ele vai não existe madeira torta que ele não possa colocar no prumo, porque quando o carpinteiro chega, alguma coisa acontece. O carpinteiro vai na casa, a carpintaria de Jesus está funcionando, a carpintaria de Jesus está funcionando. Graça de Deus aqui, eu sinto graça de Deus aqui nesta noite. Levanta a sua mão para cima, diga comigo: eu vou sair daqui de posse, de vitória. Quando eu falo sobre ressurreição, a Bíblia diz, acabou. Quando eu falo sobre ressurreição, esse daqui, a Bíblia diz, diga comigo assim, repita comigo assim: Deus vai ressuscitar. Deus vai ressuscitar aquilo que está morto. A Bíblia diz, quando eu falo sobre ressurreição, eu posso falar sobre vários textos. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 7, e o versículo 1, uma palavra bastante conhecida. A Bíblia diz que Jesus, ele se propôs de entrar numa cidade chamada Naim. A palavra Naim significa alegria. Naim era uma terra que o povo celebrava festas. Naim era uma terra que o povo celebrava cânticos. Era uma terra de alegria. Mas ali em Naim havia um defunto. Diga comigo: em Naim havia um defunto. A Bíblia diz que quando Jesus se propôs de chegar na cidade chamada Naim, estava uma multidão de pessoas levando, aquele exato momento, uma criança que estava morta. E a Bíblia diz que havia uma viúva levando aquela criança. Jesus vem com sua multidão. Quando ele entra na cidade, que ele se depara com aquela multidão, a multidão daquela mulher havia tristeza, a multidão daquela mulher havia angústia, a multidão daquela mulher havia um defunto, a multidão daquela mulher não tinha esperança, a multidão daquela mulher havia tristeza, havia desprezo, a multidão daquela mulher não tinha esperança de nada. Mas quando Jesus chegou para a sua multidão, a multidão de Jesus havia esperança, a multidão de Jesus havia alegria, a multidão de Jesus havia como ressuscitar.
interessante, a Bíblia diz que viúva significa dependência. Uma mulher que fosse viúva, ela era dependente do marido. Como era viúva, ela tinha que esperar o filho crescer, o filho se formar, começar a trabalhar para depois sobreviver. Mas ela viu seu sonho naquele caixão, ela viu seu projeto naquele caixão, ela viu sua única renda naquele caixão, ela viu, eita Jesus, seu futuro naquele caixão. E ela começou a chorar, porque ela sabia que não tinha esperança para ela. Jesus se aproxima e diz: não chores, levanta-te e anda. Deus está dizendo esta noite: não chores, levanta-te e anda. Diga comigo: levanta-te e anda. A primeira palavra de Jesus foi: levanta-te e anda. Eu profetizo que esta noite nesse culto, o teu sonho vai começar a andar outra vez. Os projetos da tua vida vão começar a andar outra vez. A primeira palavra de Jesus foi: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. A segunda coisa que aconteceu foi que quando a criança levantou, a criança começou a falar. Diga comigo: a criança começou a falar. O teu sonho vai voltar a falar. O teu sonho vai voltar a... Eita Jesus! O teu sonho vai voltar a falar. Porque quando Jesus disse: levanta-te e anda, a criança levantou e andou. Aí a criança começou a falar. E depois ele pega a criança em seus braços e entrega nas mãos da mãe. Eu vou repetir porque só ali pegou. Ele pega a criança no braço e coloca de volta nos braços da mãe. Deus está dizendo que aquele projeto que está morto, Deus está devolvendo nas tuas mãos. Deus está devolvendo nas tuas mãos. Deus está ressuscitando hoje e dizendo: aquele projeto hoje na tua vida, eu estou devolvendo para você. Recebe. Jesus devolve a sua mãe aquele projeto. Quando eu falo sobre ressurreição, a Bíblia diz em João capítulo 11. Quem não conhece essa história? João capítulo 11, a história de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro estava morto. A Bíblia diz que ali realmente não havia esperança. Sabe por que não havia esperança? Porque era diferente. Olha para cá para você entender, para você aprender. Era diferente do caso de Jairo. Por quê? Na tradução, o espírito estava lá. Fazia 4 segundos que ela tinha morrido. Já Lázaro não era 4 segundos, era 4 dias. O espírito já não estava lá ao redor dele. O espírito dele já tinha sido levado para o julgamento final. Não era o caso de Eutico que caiu da janela, que Paulo descendo disse: o espírito ainda está entre nós. Não. E Paulo orou e disse: levanta-te e anda. E o menino levantou. Não era. Já era 4 dias. E a Bíblia diz: está fedendo. Oh, glória a Deus. Estão dizendo assim: meu filho, minha filha, para que está mexendo nisso? Quanto mais mexe, mais fede. Para que tu se preocupa com esse filho rebelde? Quanto mais tu mexe, mais fede. Para que tu se preocupa com esse marido cachaceiro, desmantelado? Quanto mais tu mexe, mais fede. Deus está dizendo hoje: deixa Deus trabalhar, porque o negócio vai começar a ressuscitar. Até aquilo que fede, Deus faz milagre. Até aquilo, Jesus, eu estou sentindo aqui. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Deixa quem quiser falar. Deixa o negócio feder. Aleluia. Diga comigo assim: o Espírito Santo vai ressuscitar. Mas o Espírito Santo vai ressuscitar. O que me chama a atenção no livro de João, na história de Lázaro,
a Bíblia diz em João capítulo 11, versículo 17, está escrito que de Betânia para a cidade onde ele estava, a cidade onde ele estava até Betânia, a Bíblia diz que era 3 quilômetros, 40 a 45 minutos. E a Bíblia diz que Jesus gastou 1 dia e meio. Diga comigo, Jesus gastou 1 dia e meio. Mais alto, Jesus gastou 1 dia e meio. Sabe por que Jesus gastou 1 dia e meio para chegar lá? Uma caminhada que era de 45 minutos. Olha para cá, para você que tem matemática. Uma matemática, olha só. Jesus ia gastar 3 quilômetros, 40 a 45 minutos. Ele gastou 1 dia e meio. Sabe por quê? Porque ele se propôs de curar Lázaro. E a Bíblia diz que tudo que ele fazia antes, ele orava com o Pai. Mas nesse momento, ele não orou. Mas ele falou que ele iria curar, mesmo sem falar com o Pai. Está na Bíblia, eu provo. Glória a Deus. A Bíblia diz em João capítulo 11 e 46 que quando Jesus chega lá, ele olha para a pedra e Jesus, antes que o defunto saia, ele diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que Jesus fazia, ele consultava o Pai antes de fazer. Mas naquele momento, ele disse: eu irei curá-lo. Então uma caminhada de 40 minutos a 45, ele gastou 1 dia e meio. Sabe por quê? Porque no caminho ele estava: meu Pai, ressuscita Lázaro. Meu Pai, ressuscita Lázaro. E ele andava: meu Pai, ressuscita Lázaro. Eu falei que é curá-lo. Depois eu resolvo contigo. Meu Pai, ressuscita Lázaro. Deus está, eita, resolvendo hoje a tua causa. Nem que ele compre e briga com o Pai. Ele está dizendo: vai lá, resolve a causa. Vai lá, resolve a causa. Ai, eita Jesus. Aí uma caminhada de 42 para 45 minutos, ele gastou 1 dia e meio. 1 dia e meio só o Pai. Ressuscita Lázaro, Pai. Pai, ressuscita Lázaro. Quando ele chega de frente ao túmulo, ele diz: tirar a pedra. Aí o povo olha e diz: está fedendo. Ele disse: tirar a pedra. Eu estou pedindo para tirar a pedra porque eu vou ressuscitá-lo. Os discípulos ficaram com medo, ficaram atemorizados, porque a Bíblia diz que na mesma cidade que é onde Lázaro estava na sepultura, foi a cidade que jogaram pedras em Jesus outrora. E eles disseram: Jesus, a gente vai morrer. Jesus disse: não, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Jesus disse: tirai a pedra. De repente, quando tiraram a pedra, Jesus olha para o céu e diz: Lázaro, sai para fora. Eita Jesus. Glória a Deus. Você não sabe a dimensão dessa palavra. Lázaro, sai para fora. Aquela voz de Jesus foi uma oração. Olha, eu não sei qual era a condição de Lázaro naquele momento, mas estava fedendo. E era 4 dias, estava cheio de tapuruto. Os tapurutos não comeram aquele homem. De repente, a voz de Jesus vai lá no seio de Abraão. Resgata Lázaro. Lázaro está lá no seio de Abraão, só cultuando. Quando resgata Lázaro, a alma de Lázaro volta. Eu imagino que o coração começa a bater, o sangue começa a coalhar, voltar em circulação. Lázaro começa a vir no corpo, ele levanta e anda, não sabe o que está acontecendo. O espírito volta, o estábulo sai correndo e ele ressuscita. O milagre vai acontecer. O milagre acontecendo aqui agora. Olha o milagre acontecendo aqui agora. Olha o milagre acontecendo. Imagina aquele homem saindo da sepultura, meu filho. Era gente correndo no cemitério, corre, que o defunto levantou. Se fosse eu já estava lá na Paraíba. Vê o defunto de pé, meu Deus do céu. Meu irmão, o milagre vai acontecer. Todo mundo vai ver o milagre na tua vida, porque Jesus, aquele que ressuscita sonhos, ele está ressuscitando hoje os projetos. Aleluia, Jesus, aquele que faz milagres, ele está aqui esta noite. Não estou falando sobre ressuscitação.
nenhuma poderia deixar de falar sobre Jesus, a sua ressurreição. Diga assim comigo: Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Eita, glória! Glória a Deus, aleluia! Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus foi o único na face da terra que fez história em cima de uma história. Sabia disso? Ele estava na cruz. Aí de repente estava Dimas, vamos lá, acho que eu lembro. Dimas à sua esquerda e Dimas à sua direita, porque sempre o bom está na direita, né? Fica calado. Aí estava lá na direita. Aí ele olhou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa palavra foi tão linda, meu irmão. Se fosse outro no dia de hoje, dizia assim: hoje estarás comigo no purgatório. Não, ele não falou isso. Aleluia. Jesus não disse: hoje estarás comigo em outra reencarnação. Jesus não falou isso. Por isso que eu creio na palavra. Jesus olhou para aquele homem e disse: hoje estarás comigo, não em outra reencarnação, não no purgatório, não no mundo dos mortos. Hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Eita, quando Jesus ali morreu, a Bíblia diz que houve um terremoto muito grande, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A Bíblia diz que emprestaram um túmulo a Jesus, José de Arimateia. A Bíblia diz que tudo de Jesus foi emprestado. Diga para si, pastor irmão, tudo de Jesus foi emprestado. Mais uma vez, tudo de Jesus foi emprestado. Presta atenção para você entender o enigma. O barquinho que Jesus andou foi emprestado. A manjedoura que Jesus estava foi emprestado. Eita. A barriga de Maria foi emprestado. Eita, Jesus. A única coisa que tinha que... Até o jumentinho foi emprestado, lembra? Até o jumentinho foi emprestado. Até a cruz de Jesus foi emprestada porque era nossa. E a única coisa que tinha que ser emprestado era o túmulo de Jesus. Sabe por quê? Porque quem vai passar um final de semana tem que ser túmulo emprestado. Só quem entendeu, levanta a mão e glorifica. Aqui entendeu, aleluia. Até o túmulo de Jesus foi emprestado, porque quem ia passar só um final de semana tem que ser um túmulo emprestado, porque o terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. E a Bíblia diz em Atos aonde eu li, que a morte não corrompeu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí que eu gosto da mulherada. Sabe por que eu gosto da mulherada? Porque a primeira apóstola, chamada Maria, foi a única, a primeira mulher a chegar no túmulo de Jesus. E o anjo não bradou para Pedro. E o anjo, agora a mulherada vai na glória. E o anjo não bradou para Paulo, nem para João, nem para Tiago. Mas o anjo bradou para Maria. Porque procura aquele que não está aqui dos mortos. Ele não está aqui, mas ele já ressuscitou. Por isso que Maria é chamada a primeira apóstola de Jesus, porque ela viu o túmulo vazio. Deus está dizendo hoje: se prepare, porque o milagre vai acontecer na tua vida hoje. O milagre vai acontecer. Repita comigo assim: o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Mais alto, o milagre vai acontecer. Jesus foi o único que morreu. Eu vou finalizar, porque eu tenho revelação de Deus aqui. Eu tenho revelação de mais de 3 horas. Mas o apóstolo disse que eu posso ficar até 2 horas da manhã, né? Que não é carnaval. Eita, Jesus. Eu tenho 2 horas de revelação, tá? Mas paciência comigo. Eita, quando eu falo sobre ressurreição,
Eu tenho que falar de Jesus. Quando eu falo de ressurreição, eu tenho que falar que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluias. Ele rompeu as cadeias da morte. Quando eu falo sobre morte, olha para cá para você entender. Não deixa nada tirar a tua atenção. Já tomou água? Aleluia. Se você tomou água, diga amém. Se você já jantou, diga amém. Pouca gente já jantou hoje. Quando eu falo sobre ressurreição, eu posso falar e posso relatar a vida de um homem que até não é conhecido, um padre escocês. E ele escreveu um livro sobre acerca de Jesus. E deveria ser um crente, porque ele disse que Jesus, ele fez uma poesia. E ele disse que Jesus era o homem que venceu tudo. Diga comigo, Jesus. É o homem que venceu tudo. Ele conta em sua poesia que havia uma rocha muito alta. E essa rocha se engrandecia porque era alta, porque era grande. E ele conta em seu livro que veio fogo. E o fogo ele conta em seu livro, que veio o ferro. E o ferro derrubou aquela rocha. E o ferro disse: eu sou vencedor, porque eu venci a rocha. Aí vem o fogo, derrete o ferro. Aí o fogo diz: eu sou vencedor, porque eu derreti o ferro que venceu a rocha. Aí vem a água, apaga o fogo. Aí a água diz: eu sou vencedor, porque eu venci o fogo que venceu o ferro, e o ferro que venceu a rocha. Aí vem o sol, seca a água. Aí o sol diz: água, vencedor aqui sou eu, porque eu venci a água que venceu o fogo que venceu o ferro, e o ferro que venceu a rocha. Aí vem uma nuvem, cobre o sol. Aí a nuvem diz: sol, eu que sou vencedor, porque eu venci o sol que venceu a água que venceu o fogo que venceu o ferro, e o ferro que venceu a rocha. Aí de repente vem um vento e bate naquela nuvem e acaba com aquela nuvem. Aí o vento diz: eu sou vencedor, porque eu venci a nuvem que venceu o sol que venceu a água que venceu o fogo que venceu o ferro, e o ferro que venceu a rocha. Até ali já decorou, aleluia. Aí de repente aquele vento vai e bate em outra rocha muito alta, um monte. Aí o vento volta, aí o monte diz: não, o vencedor aqui sou eu, porque eu venci o vento que venceu a nuvem que venceu o sol que venceu a água que venceu o fogo que venceu o ferro que venceu a rocha. Aí vem o homem com a sua tecnologia e derruba a rocha. Aí o homem diz: eu sou vencedor, porque eu venci a rocha que venceu o vento que venceu a nuvem que venceu o sol que venceu a água que venceu o fogo que venceu o ferro que venceu a rocha. Aí vem a morte e mata o homem. A morte não respeita ninguém. A morte mata rico, a morte mata pobre, a morte mata negro, a morte mata branco. A morte sai matando todo mundo. A morte diz: eu sou vencedor, porque eu venci o homem que venceu a rocha que venceu o vento que venceu a nuvem que venceu o sol que venceu a água que venceu o fogo que venceu o ferro, e o ferro que venceu a rocha. Aí quando a morte se achou a grande, vem Jesus, morre, ao terceiro dia, ressuscita e encara a morte e diz: eu te venço, pega. Olha o Espírito passando aqui agora. Olha o Espírito passando aqui agora. Olha o Espírito passando. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Você vai nos Estados Unidos, no túmulo de Charles Taze Russell, o fundador da Testemunha de Jeová, pastor. Chegando lá vai estar escrito: já está aqui os restos mortais de Charles Taze Russell. Se você for no Buda, lá na Índia, no túmulo do Buda, vai estar escrito assim: já está aqui os restos mortais do Buda. Eu te convido para
já está aqui. Os restos mortais de Maria, mãe de Jesus. Eu te convido a você nos Estados Unidos, no túmulo de Joseph Smith, o fundador dos Mormons, aqueles que andam de 2 em 2. Chegando lá vai estar escrito: já está